O Testamento de Jesus. Durante os primeiros dias do mês de abril, durante a noite, durante o sono do corpo físico, tive o privilégio de ser levado, junto com outros tantos, a um certo ambiente espiritual, que no fuso horário terreno, lá chegando, era a plena manhã, o que seria perto do meio-dia. Pela posição do sol, acho, e isto é opinião minha, creio que o tal lugar deve estar situado entre a China e a Índia, talvez no Nepal ou Tibete. Ao certo eu não sei. Lá fomos recebidos por dois mestres espirituais, um de polaridade masculina e outro de polaridade feminina, muito semelhantes, que haviam sido irmãos terrenos em algumas vidas pregressas, e fomos conduzidos para o que seria uma espécie de instituto. Esses dois mestres, esses dois espíritos, um de polaridade masculina e o outro de polaridade feminina, ali parecem ser os mentores do lugar. O estranho é que ao adentrar esse ambiente, através de uma linguagem que minha mente espiritual reconheceu como sendo o sânscrito, lá estava escrito mais ou menos a seguinte frase: somente sofre aquele que não sabe ser feliz. Alguma frase simplória, a meu ver, mas com sentido muito profundo. E mais outras informações, irrelevantes para o presente relato. Adentramos nesse ambiente, acho que deveriam ter ali umas 200 entidades, entre encarnados e desencarnados, onde o interessante é que todos nós havíamos vivido na antiga Índia. Portanto, todos tínhamos condição mental de perceber e entender a palestra e tudo o que foi dito em sânscrito antigo. Aqui tenho muitos problemas de tradução, por causa da diferença vibratória entre a minha mente espiritual e o meu atual cérebro físico. Mas com a ajuda do pessoal do outro lado, vamos em frente. Ao que esse nosso irmão oriental de polaridade masculina abriu os trabalhos dizendo que a sua irmã iria abordar um assunto perdido ou esquecido ao longo dos últimos 2000 anos, mas de suma importância para os seres viventes da Terra. Então, essa nossa irmã, após as palavras iniciais, começou a nos dizer o seguinte: que havia um testamento de Jesus, que Jesus, quando aqui esteve, havia feito absoluta questão de deixar claro para todos os seres viventes deste mundo, e que, quando do seu retorno, ele então daria a cada um de acordo com os critérios e cláusulas constantes nesse testamento. Me recordo que, enquanto essa nossa irmã falava isso, eu mesmo, de posse da consciência espiritual, não atinava para o que seria ou poderia ser o tal testamento de Jesus. Então essa nossa irmã disse que iria falar sobre o testamento de Jesus. Disse se referindo a uma certa passagem na vida do mestre, quando ele se viu cercado por uma multidão. Subindo então em uma montanha, ele disse: bem-aventurados os pobres de espírito, deles é o reino dos céus. Esta bem-aventurança se refere àqueles que são humildes, descomplicados e bondosos. Bem-aventurados os que choram, serão consolados. Esta bem-aventurança se refere àqueles que sofrem e enfrentam os dilemas da vida. Bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra. Esta bem-aventurança se refere àqueles que são gentis, calmos e não violentos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, serão saciados. Esta bem-aventurança se refere àqueles que desejam que a justiça seja feita. Bem-aventurados os misericordiosos, alcançarão misericórdia. Esta bem-aventurança se refere àqueles que são compassivos e perdoam os outros. Bem-aventurados os simples de coração, eles verão a Deus. Esta bem-aventurança se refere àqueles que têm um coração puro e sincero. Bem-aventurados os pacificadores, serão chamados filhos de Deus. Esta bem-aventurança se refere àqueles que trabalham para promover a paz e a harmonia. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, deles é o reino dos céus. Esta bem-aventurança se refere àqueles que são perseguidos por defender seus ideais e praticar a justiça. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem contra vós falsamente todo o mal por minha causa.
exultai e alegrai-vos, porque grande será a vossa recompensa nos céus, pois assim também perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Esta bem-aventurança se refere àqueles que são caluniados e perseguidos. Assim, essa nossa irmã repetiu o que estava registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 5, nos versículos de 1 a 13. E essa nossa irmã começou então a nos deixar claro para todos nós ali presentes que o testamento que Jesus havia deixado para todos nós está intrinsecamente simbolizado nas bem-aventuranças que ele nos legou. Mais interessante ainda foi a análise que ela começou a fazer, pois ela disse que em 2000 anos de história, nem no nível dos encarnados, nem nos níveis espirituais, esse assunto não havia sido devidamente abordado, entendido ou aprofundado. Pois, tomado simplesmente como poesia ou algo belo, foi esquecido pela espécie Homo sapiens, encarnados e pelos espíritos desencarnados, de descortinar o sentido profundo por trás disso. Começou ela então a dizer: Jesus foi e é tão genial e generoso que ele deixou uma verdadeira pérola a iluminar o esclarecimento espiritual. Cegos que somos, pois não atentamos para o essencial da vida, que continua ainda invisível aos nossos olhos. Ela começou a nos dizer que dessas 9 bem-aventuranças, dessas cláusulas, desses 9 critérios, Jesus deixou como sendo o seu testamento para essa humanidade. Justamente o testamento que ele dividiria quando da sua vinda. Ela convidou os que ali estavam presentes para que percebessem o que o Mestre realmente quis dizer ao nos deixar um legado tão belo e precioso. Pediu ela para observarmos, pelo lado mais precioso da mensagem de Jesus, o que ele havia dito, que os pobres de espírito, aqueles bondosos, descomplicados e aqueles perseguidos por causa da justiça, ou seja, alguém que se pôs em risco durante as existências em defesa a ideais nobres e que estava sendo perseguido, desses 2 grupos, os seres viventes que se enquadrassem num desses 2 grupos, desses veriam o reino dos céus. Assim, nossa irmã chamava a nossa atenção para dizer que bastava a qualquer um de nós que se enquadrasse em apenas uma dessas 9 cláusulas de redenção espiritual. Assim, os que pudessem ser chamados de pobres de espíritos e aqueles que tiveram perseguição à sua sensibilidade por causa de uma justiça divina representada na terra pelos ideais nobres, desses, na hora da divisão do testamento, seria dado a eles a possibilidade de tornarem cidadãos de moradas avançadas. Já eram cidadãos do universo. Porém, analisando a terceira cláusula, anterior a essas 2, pois que Jesus disse: bem-aventurados os simples de coração, porque eles veriam a Deus. Deixando claro, Jesus, que a simplicidade de coração é a maior riqueza da alma, pois que este teria possibilidade de conviver, se tornar uno ao Pai, mesmo que nos patamares mais baixos desta unificação. Depois da análise dessas 3, nosso irmão passou a nos dizer: vamos agora analisar as outras 6, que são mais modestas, pois que Jesus também disse que aqueles que têm fome e sede de justiça seriam saciados. Pois ter fome e sede de justiça é só ter a vontade de que a justiça seja feita. Mas percebam, ter fome e sede de justiça não quer dizer que eu seja necessariamente justo, ou que eu me esforce e me ponha em risco em nome da justiça. Pois que o Mestre fez questão de dizer que aquele que fosse perseguido por causa da justiça, este sim herdaria o reino dos céus. Mas os que têm fome e sede de justiça apenas seriam saciados, pois que quando do seu retorno, a justiça divina, refletida no julgamento geral, que por sinal, acontece na terra nesse momento. Pois quem tem fome e sede de justiça está vendo isso pessoalmente, portanto está sendo saciado. E disse mais: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Alguém na terra ser misericordioso não significa grandes avanços, mas quem for pelo menos misericordioso, quem não ficar julgando o outro, desejando mal, que o fulano se exploda,
quem pelo menos for misericordioso alcançará a misericórdia, ou seja, será também avaliado pelo céu com misericórdia. Jesus também deixou no seu testamento o recado de quem herdaria a terra, onde disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Pois se sabe que a partir de determinado ano deste século, somente reencarnará na terra espíritos tendentes ao bem. Os violentos não mais encarnarão. E aí, essa irmã, mestre espiritual, nos surpreendeu a todos, dizendo: falei das 8 cláusulas mais importantes, mas há uma que o mestre, na sua generosidade infinita, fez questão de registrar, e para esta ninguém precisa ter mérito, pois ele diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E ninguém precisa ter mérito nenhum para chorar, porque só chora quem sofre. Só chora no sentido que o mestre disse, quem enfrenta os dilemas dos drama da vida, chorando em momentos de dor e desespero. E foi tanta generosidade do mestre deixar registrado isso em seu testamento, pois prometeu que estes seriam consolados. Qual mérito que alguém pode ter para ganhar algo que Jesus prometeu apenas por sofrer? Mas nos foi mostrado que você, quando na condição terrena, não conseguir se enquadrar em nenhuma dessas 8 cláusulas de redenção espiritual, quando você não é pobre de espírito, você é extremamente orgulhoso, arrogante, prepotente, quando você não consegue ser manso, misericordioso, não tá nem aí para a justiça, aqui se corrompe o mundo, quando você não consegue ser simples de coração, o seu coração tá cheio de impurezas e maldade, arraigada no egoísmo e orgulho, sabe-se lá de quê? Quando você não se preocupa em se pôr em risco para desencastilhar os dramas venhos, quando você não se põe em risco para defender alguém, enfim. Quando você, no seu pedestal de ignorância, nada faz e nem se põe em risco para defender o legado de Jesus, pelo menos se você sofrer, você terá consolação. Ou seja, você não será convidado a se retirar da terra. Bendito o sofrimento para nós, seres incapacitados e momentaneamente incompetentes, no sentido de saber construir a própria felicidade. A frase que está escrita em sânscrito naquele portal: somente sofre aquele que não sabe ser feliz, diz tudo. Nos foi mostrado que o verbo saber ser feliz pressupõe o conhecimento e a prática de uma ciência espiritual desconhecida ainda aos que vivem na Terra. E o fato é que, quando este conhecimento se alastrou na espiritualidade há 2 décadas atrás, quando 2000 anos depois o testamento de Jesus foi convenientemente interpretado, pelo menos em um determinado instituto espiritual, se espalhou e muitos guias espirituais levaram durante o sono do corpo físico seus afiliados encarnados para esclarecê-los, e estes pediam mais e mais sofrimento, por estarem capacitados em vida a levantarem méritos morais para financiar o próprio progresso espiritual para permanecer no planeta, pois pelo menos quem sofre não tem tempo de provocar danos ou sofrimento a outrem. Pois quem sofre está purgando faltas pretéritas e compensando diante das leis divinas que regem a vida humana aqui na Terra e a vida cósmica nas demais moradas da casa do Pai. Quem sofre tem que se ocupar da própria dor. Nesse sentido, a possibilidade de análise do testamento de Jesus. Aqueles que estavam ali, no meu caso como reencarnados, fomos levados de volta para o corpo, acordando sem me lembrar de nada disso. Disse aos mentores que o fruto ainda não estava maduro. Hoje sei também que a rendição de Jesus, antes de ser violentamente crucificado, que quando no anúncio de sua volta, ele deixar claro que retornaria para aplicar esses critérios, essas cláusulas do seu testamento. Mas parece que não foi possível ele faria disso, pois se todos os avisos que ele deixou sobre a sua volta fútil registrado em Mateus, capítulo 24, Lucas 21 e Marcos, capítulo 13, absolutamente não se referem ao testamento implícito do Sermão na Montanha.
Ele apenas disse que voltaria para separar o joio e o trigo, para dar a cada um conforme as suas próprias obras. Transgressão feita por João Altair, em 6 de 9 de 2005.